Estudo Bíblico 1 Reis 11. Este capítulo apresenta o lado negativo do brilhante reinado de Salomão. A conduta desse rei se opõe à de Davi, seu pai, verso 6, o qual se manteve fiel aos princípios estabelecidos em Deuteronômio. Um só Deus, uma só lei, um só templo, um só povo e uma só terra. Com o pecado de Salomão se quebram todos os princípios. Salomão seguiu outros deuses, verso 4, desobedeceu a lei, verso 11, adorou em vários santuários, verso 7, e como resultado de tudo isso, o reino se dividiu e a terra de Israel nunca mais foi uma só. Versos 29 a 39. Verso 1. Mulheres estrangeiras. Deus proibira o casamento misto entre seu povo e outros povos estrangeiros. Êxodo 34, verso 16, Deuteronômio 7, versos 3 e 4. É possível que uma boa parte daquelas mulheres fosse penhor de alianças políticas, mas de qualquer forma elas ganharam uma preeminência tão grande sobre a consciência e as emoções de Salomão que no decurso dos anos sua fé arrefeceu, pervertendo-lhe a consciência e abalando aquela mesma fé que era a fonte de tudo quanto ele era e possuía. Capítulo 2, versos 3 e 4 e capítulo 3, versos 11 a 14. Instigando a ira divina, que não se fez por esperar. Capítulo 11, versos 9 a 11. Entre os santuários pagãos erigidos pelo rei, alguns perduraram ainda por mais de 3 séculos até a sua destruição, por ocasião da reforma feita pelo rei Josias, segundo Reis 22, 12. Verso 5. Astarote, deusa dos Sidônios. Constava entre a mitologia dos cananitas como esposa de Baal. Sidom era o reduto de tudo o que restava na cultura de Canaã. A narrativa bíblica passa a ocupar-se mais de Sidom e menos dos cananitas após a destruição de Gezer, capítulo 9, verso 16, e da escravização dos derradeiros elementos das tribos cananeias, capítulo 9, versos 20 e 21. A tentação não viria mais do povo pagão da terra, mas emanava agora de Sidom. Verso 7, Camus, Moloque. Estes nomes são divindades adoradas sob a forma de ídolos, abominações em Moabe e em Amon. A idolatria de Salomão torna-se mais repugnante quando se lembra que a ambos esses ídolos se ofereciam sacrifícios humanos. Segundo Reis 3, 27, segundo Reis 23, 10, Jeremias 7, 31 e Jeremias 32, verso 35. Embora não haja nenhuma indicação de que Salomão permitiria tais sacrifícios durante seu reinado, sabe-se que erigira no próprio Monte das Oliveiras um santuário ao ídolo perante o qual tais sacrifícios eram praticados. E tudo isso com o fito de agradar suas 1000 mulheres. Verso 13. Por amor de Davi. Aos que quisessem continuar na tradição, na fidelidade a Davi, não haveria senão o templo e a cidade. Verso 14, Hadad. Sabe-se de mais de 3 reis edomitas que tinham esse nome. São descendentes de Esaú, Gênesis 36, verso 43, porém não consta que alguns deles adorassem a Deus. Deus pode fazer uso dos seus instrumentos sem exigir que eles fiquem cônscios disso. Isaías 45, 4. Que Deus pode dispor de um rei para castigar a outro, isso não pode ser negado. Daniel 2, 21 e 4, 17. Verso 15. Estando Davi em Edom, ou quando Davi venceu Edom. Verso 17. Os líderes rebeldes dos pequenos estados sírio-palestinos costumavam encontrar no Egito boa acolhida e refúgio, porque depois podiam ser usados para promover nessas regiões os interesses imperialistas do faraó. Verso 21, deixa-me voltar. A morte de Davi e do seu poderoso general Joabe criou em Hadad a coragem de reassumir suas funções reais em Edom. É claro que desde a infância fora um inimigo em potencial de Israel, mas somente depois da infidelidade de Salomão
foi que Deus lhe permitiu tal possibilidade. Verso 23, adversário. A palavra hebraica é Satã, que quer dizer inimigo e acusador em geral, mas que somente em 3 partes do Antigo Testamento se subentende o adversário sobrenatural das nossas almas. Jó 1 e 2, Zacarias 3, versos 1 e 2, 1 Crônicas 21, verso 1. Rezon. A palavra significa príncipe, mas Rezon também foi um escravo que se tornou bandoleiro. O bando de marginais crescera muito ao ponto de apossar-se da cidade de Damasco, o que foi um importante acontecimento na história da época, pois aquela cidade existe desde o tempo de Abraão. Gênesis 14, 15. Até o dia de hoje, dominando então uma parte da estrada real que se estendia desde o Egito até a Assíria. Verso 24. O estabelecimento desse reino arameu em Damasco, Síria, fez com que começasse a desmembrar o vasto império estabelecido por Davi. Verso 26, Jeroboão. Se Deus não se indignasse contra Salomão, verso 9, jamais teria permitido que Jeroboão levantasse a mão contra o rei, isto é, que movesse a rebelião não descrita aqui. Verso 28. A casa de José, ou seja, as tribos de Manassés e Efraim. Verso 31. A ti darei 10 tribos. Este número é 10 porque a tribo de Benjamim, em cujo território está a cidade de Jerusalém, é considerada absorvida pela tribo de Judá. Esta tribo é dupla e ficará nas mãos do filho de Salomão, verso 32. Jeroboão iria reinar sobre as 10 tribos do norte, as quais, depois da morte de Saul, tinham feito um pacto com Davi e o haviam reconhecido como rei, segundo Samuel 5, versos 1 a 5. Esse arranjo manteve-se durante todo o reinado de Salomão, mas não se manteve após sua morte. 1 Reis 12. Verso 32. Esta única tribo é a tribo de Judá, a qual também se uniu a de Benjamim, ou pelo menos uma parte dela. Verso 33. Não andou nos meus caminhos. A continuação de toda a promessa que Deus fizera a Davi e a Salomão, com referência à prosperidade real, dependia da fidelidade desses reis aos preceitos divinos. Capítulo 9, verso 4. Ora, Jeroboão, levantado por Deus para castigar a Salomão e a sua descendência, verso 31, podia ter chamado a ser um grande rei se tivesse observado os ensinos que Davi dera a Salomão, 1 Reis 2, versos 3 e 4, cuja base era de agir de conformidade com a palavra de Deus. Mas Jeroboão, usando a sabedoria política e não aquela que vem do temor a Deus, escolheu o caminho da idolatria. Capítulo 12, versos 26 a 28, perdendo as bênçãos contidas nas promessas descritas no verso 38. Verso 36, nota homilética. A fidelidade de Deus, quando o homem é infiel, como no caso de Salomão, é como uma lâmpada que nunca se apaga. Assim, a dinastia de Davi era como uma lâmpada em Israel, porque era a prova da absoluta infalibilidade da aliança divina. Segundo Samuel 7, versos 14 a 16, Números 23, verso 19. Era costume oriental conservar na casa uma lâmpada acesa a noite toda, a menos que não houvesse moradores na mesma. Assim, também a luz que emanava então da fidelidade de Davi apontava para o ideal de uma teocracia, um rei inteiramente submisso à vontade de Deus, reinando sobre a direção divina. Capítulo 15, verso 4 e Provérbios 13, verso 9. Concernente a esse versículo, acha-se também um pensamento sobre Jesus, o maior dos herdeiros do cetro de Judá. Gênesis 49, 10, João 1, verso 9 e 8, verso 12. Verso 40, até a morte de Salomão. O Egito estava servindo como asilo político para vários futuros inimigos de Israel.
Quer dizer que nas épocas da história do mundo, nas quais o Egito não tivera poder para ascender como um grande império, foi a sede de tramas latentes de golpes políticos. Verso 41, Livro da História de Salomão. É uma fonte de informação utilizada para a composição de 1 Reis 3:11, que não chegou até nós. Esse livro devia conter informações sobre as atividades realizadas na corte salomônica, assim como arquivos do templo e outros relatos que faziam constar os êxitos políticos e diplomáticos de Salomão e nos quais se manifestava a sua sabedoria.